todos. Boa noite. Vamos iniciar a nossa sessão com a oração do Pai Nosso. Peço ao primeiro secretário que realize a chamada nominal dos nobres vereadores. Adair Uneta. Presente. Alex dos Santos Bueno. Presente. Arcindo Valcarengue. João Batista da Silva. Presente. Joir Borges, eu, presente. Leonel de Souza. Presente. Leonir Marques Schering. Presente. Solange Santos. Presente. Italita Oneta Miller. Presente. Havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Segundo turno. Projeto de Lei número 05/2026, súmula. Autoriza o município de Nova Laranjeiras a afirmar parceria com a Associação Municipal e outras providências. Regime de urgência. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão o projeto. Vereador Leonir. Boa noite, quem está nos assistindo, os colegas vereadores. É a mesma daquele dia que eu já falei, né, que é um projeto muito fajuto, que não explica, não tem explicação certa quanto que a escola vai ficar de parte do recurso, porque não fizeram um chamamento público, né, para chamar as outras escolas, a associação, a PAI, as outras associações, por isso sou contra o projeto. Vereador Léo. Boa noite, senhor presidente, boa noite, os colegas vereadores, boa noite a todos que nos assistem através das redes sociais. Senhor presidente, eu vou fazer uma explanação, como esse projeto já foi votado em primeiro turno, agora segundo turno, só quero fazer aí mais uma complementação aí sobre o projeto para todos que estão nos assistindo através das redes sociais, está por dentro do que é o projeto. Aqui no projeto de lei número 5/2026, de 9/3/2026, está aqui no artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar parceria para a realização de evento alusivo às comemorações de aniversário do município com a Associação de Pais e Mestres e Funcionários da Escola Eli Antônio Nardello de Nova Laranjeiras. Aqui tem o CNPJ da Associação de Pais e Mestres, a ser realizado no dia 15 e 16 e 17 de maio de 2026, nas proximidades do Lago Municipal. Então, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que nos assistem através das redes sociais, o meu voto foi contrário a esse projeto, não aprovamos em primeiro turno e continuamos aí no segundo turno não aprovando também. Com base nesse projeto, do conteúdo desse projeto de lei número 5/2026, que autoriza o município a firmar essa parceria com a PMF da Escola Eli Antônio Nardello, para as organizações das festividades de aniversário do município, existem diversos pontos a serem verificados no projeto. Então, por isso que a gente é contrário, né? A gente quer que o pessoal que está acompanhando saiba o porquê que a gente é contra. A gente é contra as falhas no projeto, não nada contra a escola, que nem foi mencionado, nada contra a escola Eli, nada contra a Associação de Pais e Mestres, que a gente sabe que o trabalho das associações de pais e mestres é um trabalho vinculado à escola e muito produtivo e que ajuda muitas escolas. Eu posso dizer que eu participei por muitas vezes como presidente, tesoureiro, membro das associações das escolas lá do Rio Guarani, e a gente sabe qual que é o trabalho que tem esses pais, esses mestres, esses funcionários que participam e a participação que tem para ajudar. Mas em específico, hoje nesse projeto aqui a gente foi pela reprovação do projeto, com maior análise durante esses últimos dias, tivemos um tempo mais hábil de quinta até hoje, como entrou em regime de urgência, e ficou de quinta para hoje, né? Aí o segundo turno. Nesse projeto não tem um plano de trabalho, de parceria. Esse plano de trabalho é a legislação que regula entre o poder público, as entidades de sociedade civil, e que tem uma lei federal, onde que regulamenta essa parceria.
Então, não existe aqui no projeto esse plano de trabalho vinculado nesse projeto que foi enviado para nós. Um dos motivos também que a gente está aqui não sendo favorável. Outro motivo que eu já mencionei na sessão passada foi a questão do chamamento público, que para ser realizado esse tipo de parceria, pela legalidade e pela lei, tem que ser feito o chamamento público. Na sessão passada foi falado o que é um chamamento público, hoje vou frisar novamente. O que é uma chamada pública? É um procedimento administrativo semelhante a uma licitação utilizada pelo poder público para selecionar propostas, projetos ou parcerias. Então, seria para estar chamando, ter mais oportunidades de outras associações, de outras APMFs, tivessem interesse de estar participando. Hoje a gente vê que está sendo indicado, né? Indicado diretamente a PMF, como a gente diz, não tem nada contra de ser também indicado, mas também tiramos a oportunidade de outras escolas, outras associações. Mencionamos aqui, temos a escola lá do Rio Guarani, temos a creche, temos a PAI, temos a escola do Rio da Prata, escola do Guaraí, Pai Querer, Rio Bananas. Defendemos aí a igualdade e participação de todas essas associações. Concorda, vereador Alex? Fazer essa pergunta só para o vereador, digamos, a gente não está contra a escola, ele só a participação e igualdade, né, de todas as escolas, né? Concordo, vereador, mas também concordo que não podemos punir a PMF de Nova Laranjeiras por ter deixado as outras de fora, né? Então, mas hoje o projeto está defendendo, digamos assim, só uma, né? Eu só fiz a pergunta para o vereador se ele concorda que tem que ter igualdade pelas outras escolas também, né? Sim. Então, a gente frisamos aqui, né, que tem diversas escolas, associações que poderiam estar participando dessa chamada pública, né? Se tivesse interesse ou não, daí sim, a chamada pública, porque a gente frisa a chamada pública, é o ato de lei que deveria ser feito, porque nessa chamada pública, essas escolas, associações também ou participavam ou não participavam, como eu mencionei. Se fosse feita a chamada pública, a gente era favorável ao projeto. Quem que vai ser contra o projeto que é de bem para uma escola, para uma instituição? Ninguém é contra um projeto, contra a escola, a gente está aqui debatendo as falhas do projeto. E a gente, como vereador, legislador, a gente tem que fazer o que a lei permite. Também foi feito aqui em regime de urgência, né? Um projeto que poderia ter tramitado normal, né? Sem ser regime de urgência, a qual eu mesmo participo agora, juntamente com os colegas vereadores Cardoso e Alex, a qual elaboramos aí os pareceres, né? Para estar tramitando o projeto. Então, não tivemos o chamamento público, não temos um plano de trabalho. Aqui no projeto, nós também não temos, dizendo no projeto, como mencionei, para todos que nos acompanhem, não tem dizendo no projeto aqui se a qual parceria que vai ter a escola, se ela vai ter um lucro, se vai estar trabalhando, vai estar só ajudando. A gente teria que ter essa documentação aqui também, para estar verificando, vendo a possibilidade, o que a escola vai ter de retorno através dessa parceria. O que é uma parceria? Parceria é um acordo de cooperação entre duas ou mais partes, com o objetivo de alcançar metas comuns baseadas na confiança mútua e cooperação. Envolve o compartilhamento de esforços, recursos, lucros ou prejuízos em projetos, negócios ou atividades artísticas. As obrigações e deveres aqui. Como já foi mencionado no artigo 3 do projeto, né? A associação parceria será responsável pela destinação, cobrança dos espaços públicos aos produtores, comerciantes das empresas, como estantes, praças de alimentação, entre outros. Aqui está mencionado, né? Aqui está mencionado que eles vão ser responsáveis, mas não tem ainda o projeto, quem que vai ficar responsável para está prestando essa conta, se vai ser eles ou o município vai prestar as contas. Ninguém está duvidando de ninguém, que todo mundo vai fazer certinho as coisas. Só que deveria ter no projeto aqui quem que vai ser a responsabilidade aqui. Se é a escola, se é a PMF, se é o município que vai responder. E nessa aí a gente está também cuidando para, digamos assim,
em nome da PMF para estar cuidando de futuros questionamentos futuros, né? Se tivesse no projeto que seria eles, já automaticamente estaria eles responsáveis, mas aqui não está dizendo isso aí, eles ou é o município, né? Aí que a gente fica a dúvida também. No caso, quem vai ficar com os lucros, como já mencionei, que não tem dizendo nada do projeto, que vai ter 5%, 10% para a escola, para a associação, como é que vai ficar. A gente quer que eles também trabalhem, mas tem lá seu rendimento para a escola, para futuras aí, aquisições para a própria escola mesmo, que a gente sabe que a PMF trabalha para isso aí, né? O que falta da parte executiva, a associação trabalha com as festividades e os lucros destinados e voltando para a própria escola, né? Não tem aqui também no projeto qual foi o critério para escolher essa associação em específica, né? Só foi escolhida ali e colocada no projeto a associação determinada ali, e não tem aqui dizendo foi por critério disso, por mais aluno, por mais uma escola maior, não está dizendo nada isso aqui, só colocaram ela ali e está ali, né? Não tem um critério específico aqui no projeto. Já sobre a prestação de contas, já falei, existe também aqui no projeto, todo projeto que vem aqui elaborado tem que ter uma previsão de impacto financeiro, orçamentário, que também não tem no projeto aqui. Então é outra questão aí que todo projeto que vem antes aqui, a gente sempre tem um impacto financeiro. Esse aqui não tem nada, né, vereador Solange? Está sem o impacto financeiro, que os outros projetos vêm, né? Esse aqui não veio. Esse aqui deveria ter a questão do impacto financeiro, porque vai trabalhar com a estimativa aí de receitas, né? E também vai ter as despesas que vai ser pelo município. A gente teria que ter esse impacto financeiro aqui no projeto. E, no mais, senhor presidente, eu só quero deixar bem claro, né, que a gente não está sendo contra, frisando novamente, não somos contra nenhuma escola, só estamos aí brigando pelo direito de igualdade em uma futura chamada pública. Eu falei que se for feita a chamada pública e o projeto vir todo certinho, que a gente vai estar, com certeza, aprovando com os colegas vereadores, tudo dentro da lei, com esses requisitos, que a gente verificou que está faltando no projeto, e a gente, com certeza, se vir tudo certinho o projeto, pode contar com nós. E outra, esse projeto tivesse feito esse projeto lá em fevereiro, com a chamada pública tudo certinho, a gente teria o tempo hábil para estar aprovando dentro da legalidade. Então, se não der nessa, eles podem se preparar para fazer tudo certinho, a gente já aprova em seguida para o próximo ano, eles terem essa parceria com quem eles quiserem e dar o direito de igualdade às outras associações, que eu já mencionei, do Rio Guarani, Rio Bananas, Rio da Prata, Guaraí, Pai Querer, e também a Associação de Pais, a PAI também. Outra que poderia estar participando também dessa chamada pública e estar participando dessa parceria com o município. Nada mais, senhor presidente, só quero frisar, então, que não somos contra nenhum evento de festa aqui no município. A gente quer que sejam feitas as festas, a gente sempre acompanhou desde os tempos de outros prefeitos, a gente sempre teve junto, uns prefeitos fazem de um jeito, outros de outros, mas o povo se diverte, o povo gosta, mas também somos a favor da transparência, da legalidade, da correta aplicação do dinheiro público. Um projeto que não apresenta valores, não apresenta um plano de trabalho, não apresenta uma prestação de contas, não apresenta, digamos, critérios para uma prestação de contas claros, como mencionei, se vai ser a escola, a PMF, ou vai ser o próprio executivo. Então, nós temos que ter bem claro isso aqui. É uma escolha de uma entidade que não pode ser aprovada sem um debate e uma defesa aí das outras associações. Com transparência e clareza, a gente vota esse projeto hoje não favorável novamente, mas deixando claro para todos que estão nos assistindo
fiz questão de fazer bem elaborado aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido explicar mais ou menos aqui, que tem muitas coisas que a gente pode debater, mas é dentro da clareza, da firmeza, da lei e o que está faltando dentro do projeto. A gente tem que, como legislador, aprovar um projeto que esteja tudo dentro da lei. E o que a gente não pode aceitar é passar um projeto aqui que não está tendo clareza nas decisões aqui. Nada mais, senhor presidente, só desejar a todos um ótimo e uma abençoada semana. Deus abençoe a todos. Boa noite. Vereador João. Vereador Solange. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres vereadores. Boa noite, o pessoal que nos assiste através das redes sociais, o pessoal que se faz presente aqui nessa Casa de Leis. Boa noite, obrigado aí pela presença, por estar vindo. Uma segunda-feira, um dia diferenciado das nossas sessões, né? Mas é devido a esse projeto de extraordinário aí que a gente teve na quinta-feira passada, projeto 5, e ficou para agora a segunda votação hoje, porque nós vamos ter a sessão ordinária na quinta-feira e ele precisa ser votado antes, porque ele veio de regime de urgência. Gostaria de colocar aqui o vereador Leonel de Souza, colocou muito bem as falas, Leonir, e se trata de um projeto de regime de urgência para as festividades do município. Ontem estive na festividade do município de Laranjeiras, é uma festividade muito bonita, muito organizada. Parabenizar aí o Jaisso, parabenizar o Bico. Por que eu falo isso? Porque nós até tive conversando com algumas autoridades e responsável por aquele evento, e nós estava conversando e trocando ideia sobre a responsabilidade quando você tem uma caneta na mão e vem aqui fazer a explanação de um projeto, votar um projeto e colocar aí nas mãos da associação, nas mãos do executivo ou aonde quer que seja para estar aí trabalhando esses eventos. Então é uma responsabilidade muito grande. A gente não pode errar, porque nós sabemos, nós mesmos, Nova Laranjeiras, tivemos visita do Ministério Público e o Ministério Público está aí para ver irregularidade. E eu me coloco assim que eu não posso compactuar com alguma coisa, porque é o meu CPF. A gente está vereador hoje, mas as ações que a gente determina aqui, é o CPF da gente que fica gravado, assim como fica gravado essa sessão, fica gravado aí junto aos órgãos competentes que estão nos olhando. E hoje é impressionante que parece que eles estão, não sei, acho que parece que está tudo clonado, ou seja, o WhatsApp, ou seja, aonde quer que você vá, o pessoal parece que já está sabendo, né? Então, é perigoso. É bom, muito bom, porque leva à transparência, não deixa irregularidades acontecer, porque há tempos atrás aí, em todos os municípios a gente vê que alguma coisa ou outra acontece errado e nós não podemos fazer com que o mandato, a Solange não pode fazer com que o mandato dela, claro, errar é humano. A gente erra, muitas das vezes a gente erra, coloca às vezes as palavras na frente do objetivo, mas nós estamos aqui para cada dia aprender mais e também não se deixar levar por influências e tal para estar fazendo a coisa que a gente sabe que não é o certo. Quero colocar aqui que não tem nada a ver com picuinha política. Aliás, a política já passou lá em outubro de 2024, onde nós fizemos a campanha e lá encerrou. 2025 a gente já atuou, 2026 estamos atuando. A gente está aqui para defender a população como um todo, não é simplesmente aqueles, eu sempre falo que muitos dos atendimentos que eu faço, a pessoa até fala assim, Solange, eu não votei para você, mas que bom que você está me ajudando. Eu não pergunto, não é isso o dever nosso de ficar fazendo essas perguntas ou se colocando sigla partidária na frente do nosso trabalho. Aqui é um trabalho sério, eu tenho 46 anos de idade e já tenho filhos lá com 28, 29 anos, já tenho uma filha com 20 e outra com 10, então eu sei que errar muitas vezes é humano, mas eu também sei que aqui nós devemos se respeitar e ser uma casa de leis, como de fato é. Temos dois poderes, executivo e legislativo,
porém o executivo depende que a gente aprove os projetos para poder fazer a execução desses projetos. Normal, é de praxe, e a gente vai aprendendo aí no decorrer da vida sobre a questão de voto e como você votar. Quais que são os critérios que o vereador, que a vereadora usa para debater um projeto. No início foi meio atropelado e teve algumas coisas que a gente não prestou muita atenção, não olhamos muito bem no impacto financeiro, por exemplo, e acabamos votando alguns projetos aí que deu uns impactos financeiros, né? Então, eu digo assim para vocês, pessoal que está nos assistindo, aos nobres vereadores, eu não gosto de votar contra projeto. Não gosto de votar contra. Mas eu gostaria muito que os projetos viessem mais elaborados. Esse projeto não tem como a gente votar a favor, não tem como compactuar colocando toda a responsabilidade de uma festa municipal, de um evento desse, de tamanho porte, que nós sabemos que é um evento que gera bastante financeiro, é um evento, se for olhar para nós, na nossa classe social, um evento quase que milionário, e gera muito esse financeiro, e nós não podemos colocar, porque aqui no projeto ele não tem clareza para nós. Então, esse impacto financeiro, lá no artigo 5, o projeto menciona apenas as despesas que ocorrerão, porém não apresenta estimativa de impacto financeiro, o que pode contrariar regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Então, essas são leis que a gente está buscando, que a gente está olhando, que a gente está aprendendo, que a gente está vendo, para não dar o voto aqui e colocar, às vezes, o CPF de uma pessoa nessa responsabilidade. Então, nós sabemos que atrás de um CNPJ tem vários CPF, e são esses que vão estar representando aquele CNPJ. Em toda e qualquer associação é assim. Eu já participei de várias associações, de vários grupos, e sempre tem lá na ata. Por que na ata, quando você vai registrar a ata, tem o nome, a profissão e os dados CPF, RG e Estado Civil? Isso é registrado. Ou seja, você fica responsável por aquele CNPJ. E quando coloca assim, tem que ter mais clareza no projeto. Mais clareza de qual que é a responsabilidade, de quem a quem, como que vai se trabalhar isso. Porque quando você assume uma associação de pais e mestres na escola, você assume o teu filho está lá. Então você assume de companheiro. Você assume porque você está lá, que o filho está estudando, mas muitas das vezes nós não lemos o estatuto da nossa escola. Assim como ele não está aqui hoje no projeto. Não estava na quinta-feira e hoje não está, e também não está a ata. Falta de documento. Porque quando você, principalmente quando você assume uma associação, assume essa tamanha responsabilidade, o bom é a gente dar uma olhadinha no estatuto para você ver. Nós sabemos que aqui no município teve já associação que até hoje estão respondendo, e financeiramente, alguns requisitos. Nós sabemos que as pessoas entraram na associação com o objetivo de ajudar, de ser companheiro, de ser parceiro e desenvolver aquele trabalho, e foi de fato feito, mas chegou lá numa altura que não deu mais certo e surgiu um monte de irregularidade, e as pessoas estão respondendo até hoje. Então, se for só o CNPJ lá, essas pessoas, por que essas pessoas estão respondendo até hoje? Então, aí não é questão que é contra o projeto, contra a PMF. Não é contra a PMF. Muito bem falado, o vereador Léo. A gente não é contra a PMF. Aliás, nós somos a favor de todas as PMF que estão aí. Andamos conversando com algumas escolas. A questão é a responsabilidade que eles vão estar tomando. Então, e outra, que transferir a responsabilidade à entidade privada sem procedimento formal adequado pode caracterizar delegação irregular de função administrativa. Isso está dentro também, né, das legalidades. Então, aqui a gente não é contra a associação, não é contra a escola, inclusive a minha menina está estudando lá, eu participo ao máximo que eu posso, e quero estar sempre ajudando. Foi feita solicitação aqui para estar fazendo com que fique
mais aprimorado aquela escola, né? Fique mais adequado e que consiga aí estruturar cada vez mais e ajudar nossos alunos, nossos pequenininhos, né? Foi feito, acho que se não me falha a memória, pelo vereador Cardoso, uma solicitação de uma cobertura até chegar ao ônibus, e todo mundo é favorável, todo mundo quer ajudar, e se for preciso, vereador, estou aqui para ajudar. Se for preciso buscar recurso para fazer essa cobertura, pode contar comigo que eu vou junto buscar recurso, assim como pedi lá para o Rio da Prata também, para ser feita uma adequação, uma reforma lá para aquela escola. Então, a gente é a favor. Lá no Paiquerê também, fiz solicitação, se não me falha a memória, foi na sessão anterior aí, para estar ajudando a PMF, para estar ajudando a escola lá sobre a cobertura da quadra e tal. Então, não devemos ter essa memória curta. E não devemos julgar pelo impacto do calor, da emoção. Nós temos que olhar os trabalhos feitos pelos vereadores, os trabalhos feitos pela vereadora Solange. Estou falando de mim, da minha pessoa. Então, sou favorável a toda e qualquer ação que seja feita para a escola, para estar ajudando, porém, quando vem responsabilidade, vamos dar uma paradinha e vamos ver a questão de lei aqui, né? Vamos dar uma olhada e ver se nós não vamos estar prejudicando essas pessoas, esses pais que vão estar com esse CPF junto. Então, queria deixar aqui esse posicionamento meu. Sou favorável a todas as escolas, porém, no projeto, não tem a ata, não tem o plano de trabalho, não tem a previsão de impacto financeiro, né? Qual foram os critérios para essa associação, porque tem mais associações, né? Então, não foi feita a chamada pública, que é dentro da lei, está bem claro isso, né? Dentro da lei. Então, eu não sou contra o evento, muito menos, muito ao contrário, né? Eu adoro evento, né? Adoro festividade, isso é maravilhoso, é vida, né? Então, a prestação de contas, critérios mais claros, né? Para a entidade e para nós também, aí sim a gente pode aprovar o projeto. Mas, de primeiro momento, nós, refriso novamente, nós já tivemos visita do Ministério Público, com certeza estão aí nós olhando, e vão estar vindo fazer mais visita, então não é contra e não é também a favor de sigla nenhuma partidária. Aqui a gente está em prol do povo. A sigla partidária minha aqui é vocês, a população de Nova Laranjeiras hoje. Então, para mais esclarecimentos, estou à disposição da população, dos nobres vereadores, mas de momento, senhor presidente, eu sou contra o projeto. Vereadora Thalita. Boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores, o pessoal que nos assiste nas redes sociais e os funcionários aqui da casa que estão presentes hoje. Projeto bastante polêmico aí, né? Questão do favorável ou contra, cada um tem a sua opinião e a gente acaba respeitando a opinião de todos. Mas, assim, a minha opinião pessoal, né, do que eu penso quando a gente vai fazer uma festa de aniversário, dificilmente você vai organizar uma festa de um ano para o outro. Né? Até porque a gente nem sabe se as pessoas que a gente vai convidar, se elas vão estar aqui ou se elas não vão estar. Né? Então, é difícil você contratar uma banda de um ano para o outro. Né? Normalmente, aí você organiza uma festa com 90, 60 dias de antecedência. Sobre a questão da PMF, continuo me mantendo favorável ao projeto, porque acredito que é uma instituição séria de pessoas da sociedade, né? Que estão se dispondo a ir trabalhar no final de semana para arrecadar dinheiro que vai beneficiar em torno de 400 crianças. Acredito na justificativa, né, um dos teor ali fala da questão da escola que mais tem alunos, né? Então, nada também impediria da PMF dividir com outras instituições essa praça de alimentação, né, esse parque de alimentação. Sobre a questão do orçamento, realmente não tem como vir dinheiro, porque ele não gera uma despesa e sim uma arrecadação. Então, não tem como a gente saber se essa festa vai dar R$1.000, R$100.000, R$500.000, porque a gente não sabe quantas pessoas vão consumir nessa festa, se no dia vai estar chovendo, se vai estar, né, se não vai estar, enfim. E aí a gente não pode se basear também na questão orçamentária, né? Muito me entristece, gostei muito da festa de Laranjeiras, mas muito me entristece porque foi organizada, né, a lei de Laranjeiras, ela está bem claro pela equipe dos muladeiros Casco Duro. Nada contra essa associação, mas é uma associação de pessoas da elite laranjeirense, inclusive donos de mercados, né, de fazendas. Então, assim, você tirar de uma instituição que é uma escola, e isso muito me entristece, porque
é uma instituição que ela precisa do dinheiro, né? Não é uma instituição que já tem o dinheiro, né? A festa está de parabéns, muito bem organizada. Fui convidada, fui no camarote do prefeito, agradeço o convite, né? Assim, tudo estava muito lindo, o povo se divertiu bastante e com certeza a gente é favorável à festa, né? Precisa, a gente trabalha muito, então tem que ter o prazo de se divertir também. A justificativa ali veio da questão dos 60 dias, né? Porque a PMF deveria fazer parte da comissão, mas já vimos que ela não vai fazer, porque aqui estamos em minoria, né? A favoráveis e a maioria contra. Eu sinto que essa é uma questão de poder, né? De querer, às vezes, mostrar que a maioria vence a minoria, né? Porque é difícil acreditar aqui que não são favoráveis a uma escola. O que vai acontecer é essa praça de alimentação, às vezes, cair na mão de um privado, que vai levar um monte de dinheiro do município, e a gente deixar de dar para uma instituição pública, porque simplesmente as pessoas acham que um projeto está mal escrito. Essa é a minha opinião. Desejo uma boa semana a todos. Muito obrigada. Vereador Alex. Senhor presidente, muito boa noite. Boa noite aos nobres vereadores, aos colaboradores da casa, Moacir, que assiste, e seu filho, que estão assistindo presencialmente, e também o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, esse é um projeto, eu já, ao contrário da vereadora Thalita, eu acho que não é polêmico. Eu vejo que o projeto não é o polêmico. É nós autorizando uma parceria para uma entidade que tanto precisa, que é a PMF, de Nova Laranjeiras. A gente autorizando esse projeto, não podemos cobrar muitas informações, porque ainda, de repente, nem aconteça essa parceria não vem acontecer. Então, a partir do momento que o projeto é aprovado, é que se faz as conversas, se faz as comissões e que passa para a próxima etapa, a próxima fase, digamos. Eu vejo que os mesmos que criticam este projeto serão os primeiros a cobrar do município. Serão os primeiros a cobrar que o município venha outras pessoas de fora atender na praça de alimentação. Eu digo que nós, reprovando esse projeto, estaremos sim punindo a PMF de Nova Laranjeiras. Estaremos sim punindo a escola Eli Antônio Nardello. O vereador comentou na questão de não achar justo não chamar as outras APMFs. Posso concordar também, mas também não discordar, porque vamos punir a PMF de Nova Laranjeiras porque a dos outros colégios não foram chamados. Nós sabemos que, dando a oportunidade de ser aprovado esse projeto, pode ser convidada as outras PMF para fazer parte dessa festa, junto com a EPMF de Nova Laranjeiras. O projeto, a Festa de Laranjeiras do Sul, no qual foi citado ali, questão de organização, eu tenho o projeto dos muladeiros, autorizando a parceria do município com os muladeiros, é uma folha só. É uma folha só. Eu posso estar lendo aqui. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar parceria com associações do Muladeiros Casco Duro. Deu o número do CNPJ e pronto. Então, eu vejo que existe uma força-tarefa de um pouco de política. Sim, existe sim. Isso é claro nas conversas de bastidores, nas quais a gente ouve. Infelizmente, faz parte do jogo político, isso daí é normal, mas tem muitas coisas que nós não podemos prever. Eu fiz um chamamento hoje para o pessoal estar ouvindo a sessão, no qual a gente não tem uma bola de cristal que a gente vai adivinhar o que vai acontecer lá para frente. Não podemos apontar os dedos nessas questões, porque não sabemos o que vai acontecer. Se tiver alguma irregularidade, alguma coisa nesse sentido, é a função nossa de vereador fiscalizar. Se não tiver prestação de conta, é função nossa e obrigação nossa cobrar essa prestação de conta
tanto pela PMF quanto pelo município. Se caso o município deixar de apresentar a prestação de conta, deixar de colocar no portal de transparência, é obrigação nossa cobrar do município. E se tiver irregularidade, fazer a denúncia. Essa é a nossa obrigação. A não obrigação é de nós prejudicar alguma associação, algum órgão do município por questão política. O projeto ele veio em regime de urgência, mas passou pela comissão, no qual nós aprovamos. Passou pelo jurídico também da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, o qual disse que estava dentro da lei. Então, não vejo tanta a irregularidade que foi citado nesse projeto. Então, quero conversar com vocês da PMF, pedir desculpa se caso esse projeto não for aprovado, porque nós sabemos o quanto esses professores lutam, a direção luta e os pais que se colocam à disposição dessa escola, da comunidade, lutam. Eu tenho minha filha na creche, já tive minha filha na escola municipal ali em Tornadelo também, e sempre é festa daqui, é festa dali, organizando eventos para arrecadar fundos. A gente sabe que tem muitas coisas que tem que ser resolvido rápido, e infelizmente pela burocracia que existe, se for fazer uma licitação ou algo parecido, demora 2, 3 meses. E você tendo essa associação, você tendo fundos, tendo dinheiro, você consegue estar resolvendo esses problemas do dia a dia. Então, é claro que sempre há a prestação de conta, porque há responsabilidade. Eu digo, quando você escolhe pessoas para estar caminhando ao teu lado, você escolhe as melhores, né? Então, eu peço desculpa à associação da PMF por não poder aprovar esse projeto. Esta oportunidade para vocês, infelizmente, não vai ser aprovado. Um dos motivos é porque não foi chamado as outras. Então, estão sendo punidos, sim. Vocês estão sendo punidos porque as outras não estão participando desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Vereador Juir. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, aqui nos assistem pelas mídias sociais. O Moacir presente aqui, seja bem-vindo. O menino também no seu nome dele, mas seja bem-vindo, funcionário de casa. Então, senhor presidente, eu sempre que venho conversando com o executivo, eu peço para ele que faça projetos voltados com parcerias para as associações de Nova Laranjeiras, as empresas, tudo que o nosso dinheiro arrecadado ele circule dentro do nosso município. Para quê? Para que nós tenhamos mais educação de qualidade, mais ruas asfaltadas, mais estradas, que sempre cobramos, né, as estradas aqui, tá, cada solicitação que tem aqui, todo tem um viés, né, para cobrar a estrada e tudo. Então, eu vejo, né, também, já citando Muladeiros Casco Duro, né, um projeto simples também, né, para eles organizar a festa. É firmar uma parceria com a entidade. Talvez qualquer uma outra associação que tivesse aqui neste projeto estaria votando a favor. Porque eu acredito que é necessário a gente fazer essas parcerias. Por quê? Ali tem alunos carentes também. Precisam de um lápis, eles precisam de uma borracha, de uma caneta. É isso que é você priorizar a educação do município da gente. Talvez venha uma empresa de fora aí que sempre cobra, né? E a gente tem que ter oportunidade e elas levem nosso dinheiro fora. Então, fico também meio que assim, também cada um tem a sua opinião, sempre defendo que cada um que está aqui tem a sua opinião. No meu modo de pensar, esse projeto seria bom, benéfico, para a associação, né, de pais, mestres e alunos do Colégio Eli, Antônio Nardelli. Então, acredito que é um projeto, que é uma oportunidade que nós vamos estar deixando, né, às vezes estar colocando mais dinheiro nesse colégio. Então, o colégio necessita, sim, que sempre está com rifas, né, para estar arrecadando fundos. E essa seria uma oportunidade. Sempre que eu peço, né, que fique aqui dentro do nosso município, o dinheiro, cobro também, o leite sempre, a gente, quando os laticínios estavam aqui, foram todos embora. E hoje nós pedimos que tenha um laticínio aqui.
Porque ali que você vai arrecadar dinheiro, que é outro tipo de imposto circulando no município. E ele fica aqui. Então, essas parcerias são necessárias, sim, a gente está firmando. Eu acredito que teve uma conversa com a direção do colégio, com os responsáveis, para que tivesse esse projeto hoje aqui. Então, claro que cada um com a sua opinião, a minha seria favorável nesse projeto, porque ele vai estar trazendo benefício, sim, para o colégio. Às vezes, não teve também o tempo hábil, né, como citado aqui, do chamamento público, mas, claro, no próximo a gente poderia estar melhorando o texto do projeto, chamando mais associações, poderia ser qual que for a associação, que ela gerenciasse e organizasse esse evento. Seria muito ótimo para nós. E eu acredito que a gente também não pode punir os outros, né, por uma só. Mas são opiniões, e opiniões têm que ser respeitadas também. E, na minha opinião, seria um projeto ótimo para o colégio. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Boa noite quem está nos assistindo. Eu gostaria que o Vini gravasse bem esse áudio aí. Porque antigamente já deu problema nessa Câmara de Vereadores por meterem a mão. Já deu problema no Executivo por meterem a mão, aonde até moto abasteceram com óleo diesel. Então, eu respeito os vereadores, cada um tem uma opinião, porque nós temos que fiscalizar. De repente, no passado, não foi fiscalizado. Por isso que está dando esse problema agora. Então, eu coloco agora o projeto em votação. Vereador Juir. Não aprovo. Não aprovo. 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 Segue, portanto, o projeto de lei número 05/2026, da autoria do Poder Executivo, por 3 a 4 votos, seguindo reprovado e determino o arquivamento. Não temos mais preposições para discutir e votar em segundo turno. Encerremos a presente sessão e marco a próxima sessão ordinária para o dia 19 de março de 2026, às 19h15, na sala de sessão. Todos tenham um ótimo final de semana. Obrigado, senhor.